Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé. O subtítulo da Bíblia, da minha Bíblia é As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você pode repetir essa última, por favor? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é alimento para a nossa alma e o nosso interior. Eu te peço, Espírito do Senhor, tu estás aqui, nós reconhecemos a tua presença nesse lugar, nós valorizamos a tua presença nesse lugar, nós honramos, Pai, com o nosso respeito, com a nossa reverência, aquele que é Deus conosco, aquele que é a pessoa mais importante na terra. Tu tens hoje liberdade, Pai, para nos falar. Abre o nosso entendimento espiritual, nossos ouvidos espirituais e o nosso coração, Senhor. Hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, se ouvirdes a voz do Senhor, não feche o coração. Deixa Deus nos falar. Vem e faz, Pai, aquilo que está no coração do Pai, para essa igreja. Hoje possa fluir nesse lugar através desse homem que prega, Senhor amado. Para que teu nome seja honrado e para que teu povo seja ricamente abençoado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, podemos sentar. Semana passada falamos do plano original de Deus para o ser humano, desde lá de Adão, a comunhão com Deus. Deus entregou a Adão o Éden, falou, cuida disso, vou te dar domínio sobre o Éden, ou seja, sobre a terra. E estaremos em comunhão todos os dias aqui, e eu vou explicar, vou te mostrar qual é a minha vontade a ser realizada aqui na terra. O plano de Deus era trazer o céu à terra, era trazer a atmosfera do céu aqui na terra, o ambiente de paz, o ambiente de amor, tudo aquilo que existia lá, que existe ainda no céu, ele queria replicar através do seu projeto de humanidade. Esse projeto nós sabemos que com a queda foi degradado, o homem perde a comunhão,
e o homem deixa de cuidar do jardim, porque ele, na verdade, ele é expulso até do jardim. Mas Deus continua amando o homem, porque Deus é amor. E com isso tem um plano de redenção, e nós falamos semana passada que Jesus vem para restaurar o plano inicial do Senhor. Jesus vem, e a primeira mensagem que ele fala é: arrependei-vos, por quê? Porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus que havia aqui na terra em Adão, antes da queda. Estou trazendo de volta o reino de Deus aqui na terra. No Pai Nosso ele diz: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vim então restaurar, eu vim então viabilizar esse reino. Eu vim de novo trazer o céu, o ambiente do céu aqui na terra. De novo, o homem vai voltar a desfrutar da comunhão que ele tinha com Deus. O homem vai voltar a desfrutar da paz que ele pode ter em Deus, da alegria que ele pode ter em Deus. O homem volta a desfrutar do amor de Deus. Eu vim para isso. Portanto, eu não venho trazer uma religião. Eu venho trazer algo que é muito maior do que uma religião. Eu venho trazer o reino de Deus aqui para a terra. Eu venho trazer de volta a restauração do plano original do Pai para o ser humano. Diga comigo: mais do que religião, cristianismo é reino de Deus aqui na terra. Quando perguntaram a ele em Lucas 17, 20 e 21, os fariseus, não precisa colocar não, os fariseus chegam para ele e perguntam: Jesus, sim, nós estamos esperando o Messias, nós estamos esperando o reino, onde é que está esse reino, como é que nós vamos ver esse reino? E Jesus respondeu: vocês não vão ver nem aqui nem acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é geopolítico. O reino de Deus é espiritual. Por isso ele diz, Paulo diz em Coríntios, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então o reino de Deus é no Espírito. O reino de Deus é no nosso interior. O reino de Deus, você pode dizer, é no nosso coração. Então, o novo Éden não está fisicamente em algum lugar. O novo Éden está dentro de nós. Nesse lugar está sendo restaurada o quê? A comunhão com Deus. Há um lugar. É ali que vai haver a comunhão, como havia lá no Éden. E de novo, você, homem, você precisa cuidar do teu jardim, para que ele possa gerar fruto, ele possa ser expandido, como era no passado. Jesus foi embora e deixou o Espírito Santo. Antes, Jesus tinha uma comunhão do lado de fora com seus discípulos e com aqueles com quem ele se encontrava. O reino era ele. A presença, o reino era a presença, e a presença estava com ele, e era ele. Ele vai, quando ele vai, ele diz: fica tranquilo. Se é que dá para ficar tranquilo quando Jesus diz que vai embora. Fiquem tranquilos, porque vai acontecer coisa melhor ainda. É necessário que eu vá, para que mais um passo adiante seja dado no plano de restauração e de redenção do homem. Eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. E esse outro Consolador vai habitar não mais do lado de fora, vai habitar dentro de você e vai ter comunhão com você. A comunhão perdida
no jardim do Éden é totalmente restabelecida agora, porque o véu que separava já não separa mais, porque a partir de agora, cada um daqueles que nasceram de novo, recebe o Espírito do Senhor e se tornam templo do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que entra no reino de Deus, ele tem comunhão com Deus. Como ele entra no reino de Deus? O reino de Deus é no interior. Nicodemos chegou e falou com ele em João 3, não precisa abrir. Em João 3, pergunta a Jesus, ele diz, eu estou vendo que você, para fazer os milagres que você faz, você é enviado de Deus. E começou a conversar com ele, e até uma hora que Jesus corta e diz assim, Nicodemos, uma coisa eu preciso te dizer, é necessário nascer de novo. Não é pelas tuas boas obras. Nicodemos, eu sei que você é um fariseu respeitado. Por melhor que sejam as tuas boas obras, você não vai entrar se você não nascer de novo. Você nasce de novo, creio, quando você realmente se crê e se arrepende. Abre o teu coração e o Senhor Jesus envia o Espírito Santo e Ele habita em nós. Ok? Quem crê que já nasceu de novo? Então, espero que todos realmente tenham nascido de novo, inclusive eu. Então agora vamos para a próxima etapa. Semana passada vimos o Espírito habita em mim, por favor, não resistam ao Espírito Santo. Porque ele tem essa obra de restauração do jardim. Ele tem essa obra de restauração do nosso interior. Ele tem uma obra de transformação de cada um de nós. Temos aprendido que cada vez mais nós precisamos cooperar com Ele. Ele é aquele que é Deus conosco e Ele é aquele que continua fazendo a obra que Jesus iniciou, só que agora dentro de nós. É nossa função, então, cooperar com o Espírito Santo, nessa obra maravilhosa que Ele quer fazer em nós, porque Ele quer, Deus quer que o plano dEle, que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em cada uma das nossas vidas. Ele quer que o Adriano, que a Ana, que o Reinaldo possam desfrutar integralmente desse reino, desse jardim do Éden que é o nosso coração. Do jeito que você está quando nasce de novo, você ainda tem um monte de coisa para ser restaurado. É obra do Espírito Santo, desde que você não resista. E eu creio que até agora, nessa quinta mensagem, nós já aprendemos que precisamos cooperar com o Espírito Santo. Quem está querendo cooperar e ter mais intimidade com Ele, dá um glória a Deus. Para que a obra do Espírito seja realizada em nós e depois através de nós. Que obra é essa, pastor? Bom, pode falar muita coisa sobre isso, mas há uma passagem muito forte, que está em essa pode botar, 2 Coríntios 3, 17 e 18. O Espírito entrou aqui para fazer algo maravilhoso dentro de mim, para limpar o jardim, para que ele dê frutos maravilhosos. Amém? Onde o Espírito Santo está, aí há o quê? Se você respeitar e cooperar com Ele e reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida, está aqui dentro, Ele vai te conduzir nesse plano de restauração. E que plano é esse, pastor? Essa macro vontade de Deus para a tua vida, é o próximo versículo. Pode colocar o próximo? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê?
como? De glória em glória. A quem? A própria imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o modelo do homem cheio do Espírito, do homem perfeito. O caráter do Senhor Jesus. Ele não apenas tocava as pessoas com o seu poder, ele tocava as pessoas também com o seu caráter, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua compaixão, com a sua fidelidade ao Pai, com o seu respeito a cada uma das pessoas. Aquele que está cansado e sobrecarregado, disse ele: vinde a mim, e eu vos. Por quê? Aprendei de mim, que sou humilde e manso, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quem precisa de descanso para a alma aí? E ele levava com essa humildade, dependência de Deus, mansidão, se sujeitando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Então esse é o desafio, o número 1, um macro plano de Deus para cada um de nós, tornar cada um de nós o mais parecido com Jesus Cristo. É uma questão de caráter, é uma transformação que acontece não de fora para dentro por imposição de homens. Eu não posso, eu até tento transformar vocês aqui de fora para dentro. Mas é obra do Espírito, dentro de cada um de vocês, convencer vocês de alguma coisa que precisa ser mudada dentro de cada um de vocês, para que vocês possam trilhar esse caminho de crescimento espiritual, esse caminho de restauração, esse caminho de transformação, como você quiser chamar esse processo que foi iniciado quando o Espírito do Senhor entrou no teu coração. Isso é uma transformação de caráter. E ter o Espírito é ter a consciência que o Espírito habita em nós. É mais do que experiências. Quem já teve experiência com o Espírito Santo aqui? Quem já fez dons, etc. Hein? Que coisa maravilhosa, hein? Alguém é usado com os dons do Espírito, você é abençoado. Você é usado com os dons do Espírito e as pessoas são abençoadas. Isso é maravilhoso. Eu não estou diminuindo isso, eu só estou dizendo que isso não é tudo. Eu estou dizendo que principalmente você precisa, mais do que experiências, ter um relacionamento com Ele, cada vez mais íntimo com Ele, porque Ele quer fazer muito mais do que já fez com você. E nesse relacionamento, se você cooperar com Ele, se você andar com Ele, Ele vai te transformando, e Ele vai semeando no teu coração, junto com você. Na verdade, Ele vai te dirigindo, quem semeia é você, uma semente que não mais é a semente de Adão. Cada um, todos nós aqui temos dentro de nós o que a gente chama de carne, ou a velha natureza, ou o Adão que habita em nós, que é uma tendência que cada um de nós tem para o pecado, a prática do pecado, que nos afasta de Deus. Quando nascemos de novo, 1 João 3, 9, diz a palavra do Senhor que nós recebemos uma outra semente para esse jardim. O jardim que está com a semente de Adão, agora recebe a semente do próprio Jesus, a semente divina. E dentro de nós temos as duas sementes. E cabe a cada um de nós escolher qual delas nós vamos semear. Se eu continuar vivendo do jeito que eu vivia antes do
Espírito Santo entrar em mim, eu continuo semeando a velha natureza. Se eu continuo vendo pornografia na televisão, eu continuo semeando carne. Mas agora há uma transformação. Agora eu tenho uma semente divina, que ao invés de dar como, entre aspas, frutos, obras da carne, dessa árvore, dessa semente, vai ter uma árvore humana, árvore de Adão, deixe-me chamar de árvore de Adão, que são as obras da carne. Eu agora tenho condição, e é necessário que no meu jardim, eu comece a regar a semente divina, para que comece a ter dentro de mim o fruto do Espírito. E agora a gente vai a Gálatas, para que você entenda que é bem um contraste muito grande entre essas duas sementes que coabitam dentro de você. Eu posso ler a partir eu vou começar do 16 então. Olha Paulo falando com cada um de nós. Andai, podemos botar aí? Andai. Bom, Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito não entrou aí não, né, Paulo? Não chegou a conseguir andar no Espírito aí não. Não satisfareis a concupiscência. De novo aqui, as duas tendências dentro de nós. Antes de nascer de novo, eu não tinha essa semente. Então, eu estava com essa inclinação só dentro de mim, inclinação à carne. Inclinação ao pecado. Recebi em Cristo, no Espírito Santo, uma semente divina. Nasci de novo. E Paulo está dizendo, você a partir de agora, ele diz no versículo 17, a carne milita contra o Espírito contra, mais do que coexistirem dentro de você, elas são opostas dentro de você. Há uma, entre aspas, guerrinha entre uma e outra, diz Paulo. Ou você alimenta uma, ou você alimenta a outra. E ao alimentar uma, você vai destruindo a outra. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Aleluias. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo, isso aqui é que muitas vezes, Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Lembra que ele fala isso? E ele aqui está dizendo, por que eu não consigo? Porque dentro de mim tem uma luta, e se eu bobear, eu perco a luta. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, aí eles vêm com as obras da carne. Veja o que sai de cada árvore. A árvore de Adão. Do Adão que habita em você. Prostituição. Impureza. Lascívia. Idolatria. Feitiçaria. Inimizade. Porfia. Você pode falar um comigo. Ciúmes. Iras. Discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele não está falando uma vez. Ele está dizendo praticar. Ou seja, ser escravo
outro exemplo de um deles ali. Muitos não levam em consideração, da glutonaria. Ser escravo, tem aqui outros aqui, da impureza. Ser escravo da idolatria, da feitiçaria. Ser escravo do ciúme. Quem é ciumento aí? E quem é ciumento aí? De vez em quando eu tenho um ciúminho da Maria e tal, né? Mas eu sou ciumento? Não. Mas às vezes tem, né? Já passei por isso, né? Ciumento. Quem se ira e explode de ira aí? Ninguém. Ninguém. Ainda bem que todos que estão aqui vão herdar o reino de Deus. Mas esses que não estão aqui podem estar nos ouvindo, em algum lugar. Saiba que isso aí não é coisa de Deus. E se você não lutar contra isso, o que está escrito aqui, quem está prevalecendo em você é Adão. Adão não vai subir. Quem vai subir é o reinado de Cristo. Não sou eu mais que vivo, disse Paulo. É Cristo que vive em mim. Antes era Adão que vivia em mim. Mas ele foi, nessa caminhada de restauração com o Espírito Santo de Deus, ele foi anulando a carne. Ele foi anulando as emoções. E agora ele começa a não mais responder às circunstâncias. Não mais responder aquilo que as pessoas falam contra ele. Não mais responder os momentos difíceis pelas suas emoções. Não. A partir de agora, Paulo está dizendo, eu agora é Cristo. A minha reação não é uma explosão de ira. A minha reação não é bebedice. Eu não sou beberrão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu estou livre para fazer todas as coisas, mas eu não posso ser escravo do pecado. Porque eu fui liberto em Cristo. Se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Se eu não estou livre, interrogação. O que está acontecendo? Ou você não nasceu de novo, espero que esse não seja o caso. Ou você está resistindo ao Espírito Santo e você está impedindo ele de fazer a obra de transformação que ele quer fazer na tua vida. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer restaurar o Éden. A atmosfera do Éden é de amor. Deus é. A atmosfera do céu é paz. A atmosfera do céu é bondade. Então Paulo diz, mas o outro lado, o fruto do Espírito. Se você rega a semente divina na tua vida, se você fortalece o Espírito em relação à carne, olha o que vem para você desfrutar. O reino de Deus. Diz ele, o fruto do Espírito é o quê? Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio.
Jesus tinha tudo isso aqui. Esse é o objetivo. Isso é desfrutar do reino. Isso é desfrutar da presença. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Isso é vida abundante. Não só dons, irmãos. Coríntios estava cheio de dons e Paulo estava com um problema sério com Coríntios. Ele teve que puxar a orelha de todo mundo lá. Os dons vêm num instante, como um gift, um presente de Deus, uma dádiva de Deus. O Espírito Santo, 1 Coríntios 12, não precisa abrir, Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons do Espírito. Ele é dado através do Espírito, de acordo com aquilo que ele escolhe. Então ele é dado no momento, pumba! Então uma pessoa que não é madura no Espírito pode receber dom? Pode. Mas o fruto não. O fruto do reino não. É uma caminhada, é um processo, onde você vai ter que regar, dia após dia, sendo transformado e regando. Sendo transformado e regando, e se tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Aí o fruto vai começar, você vai começar a desfrutar do fruto. Mas mais do que isso, você vai levar esse fruto. No rio, o rio que é o Espírito Santo, ele não flui. Deus quer que você leve o quê? Paz. Falou para os seus discípulos, vocês vão na casa das pessoas lá, quando vocês chegarem lá, vocês declarem, a paz esteja convosco. E se Pedro estava, e se Paulo estava, e todos aqueles que estavam, quando eles falavam, a paz esteja convosco, fluía, meia palavra, são espírito e vida, fluía do espírito que habita nele, paz. Amor. Você pode dar tudo o que você tem. Se não tiver amor, de nada te adianta a você mesmo. Por outro adianta que você abençoe ele. E que amor é esse, pastor? Leia o restante do Coríntios 13. É um amor ágape. Esse amor ninguém tem. Se você não tem o fruto do Espírito, que é amor, o amor de Deus é derramado em você através do Espírito e o fruto está em você e você consegue dar. Com o teu amor você não está fazendo o que Deus está falando. Levo amor, levo alegria, sou manso, tenho, hein Paulinho, tenho domínio próprio. Eis o Reinaldo, eis a semente de Adão, eis a semente divina, porque eu creio que eu me arrependi e Cristo tem sido o primeiro na minha vida. Comecei bem, mas não posso parar. Isso é oposto àquilo. Quem prevalece na minha vida? Se eu tirar uma foto do Reinaldo, você vê mais Adão ou você vê mais de Cristo? Igreja, acorda, que temos muito trabalho a fazer. Mas Deus é amor. É. Por isso Ele fez tudo isso por você.
Mas eu sou salvo pela graça. Você não pode se salvar. Mas a graça não é apenas perdão de pecado. A graça é poder de Deus para vencer o pecado que habita em nós. E tem 2 árvores. Cuida do jardim. Romanos 8, para depois eu dar um exemplo e a gente terminar. Diz assim, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, vencer a carne, certamente vivereis. Ele está falando do reino espiritual aqui. Se você tiver dúvida, leia todo o Romanos 8. Você vai entender. Romanos 5, ele diz, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam da carne. 6 diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Aquele que está na carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. É Paulo falando com a igreja de Botafogo. Mas vocês, eu creio, que vocês não estão na carne. Vocês estão no Espírito, certo? E se de fato o Espírito de Deus, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Mas se alguém não é do Espírito, ou o Espírito não habita, então não tem o Espírito, não é dele. E se tem o Espírito, controla a carne. Ontem foi tão lindo a reunião do GR. Você não viu que o pessoal chegou mais alegre hoje aqui, não, Ana? Tem gente que nem veio, de tanto acabou tarde. Eu ontem estava bem para baixo. Quando cheguei lá, ouvi os testemunhos de Deus fazendo a transformação. Por isso que eu brinquei com o Paulinho, domínio próprio, que ele falou ali. E eu pensando no que eu estava começando a pensar sobre essa mensagem, eu falei, meu Deus, é isso, Deus está fazendo a obra nessa casa, está fazendo a obra nessas pessoas, esse Deus é maravilhoso, nós estamos lá, temos dificuldade, mas estamos no caminho certo, nós não vamos nos acomodar, dizendo, Deus é amor, eu sou salvo, tudo posso, o que Ele quer é o meu bem, não sei o que, amado, esse discurso não vai te levar para lugar nenhum. Aquele que peca torna-se escravo do pecado. Venha comigo em Efésios 4, 26. Um exemplo que ontem eu ouvi, que acabou inspirando eu falar. Efésios 4. Tudo isso aqui é exortações à santidade, esse caminho de santidade, esse caminho de restauração, como você quiser. No 25 diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem é mentiroso aí, olha o que eu vou falar, diga amém. Glórias. Posso brincar com você? Talvez você tenha mentido agora. Mas quando ele fala mentiroso, ele não está falando de uma mentirinha aqui, embora não agrade ao Senhor. Ele está falando do mentiroso que pratica mentira. E diz lá em Apocalipse 22, esse não vai entrar no reino.
Escutou o que eu falei? Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Está escrito. Apocalipse 22 e Apocalipse 21. E outras cartas aqui que eu posso pegar. O que é um cristão mentiroso? Eu não sei o que é. Quem sou eu para dizer? Mas eu sei uma coisa. Tem coisa para você fazer aí, irmão. Se realmente o Espírito habita em você. O que é um cristão ladrão? A misericórdia do Senhor existe, o perdão sim, mas não pode se acomodar. Aqui tem irai-vos, mas não, 26, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa, nem deis lugar ao diabo. Gênesis 4, 6, aqui está falando de ira. A ira não é pecado, quem sabe disso? A ira é pecado? Mas a explosão da ira, ela é pecado. É a falta de domínio próprio, é pecado. É a falta do fruto, é pecado. Então, ele está dizendo aqui, se irar, não peca. Ele chegou em Gênesis e falou com Caim. Caim viu que a oferta de Abel foi melhor recebida do que a dele. Ele ficou chateado, ele ficou com ciúme. Vou ler rapidamente. Gênesis 4, 6, se puder colocar. Gênesis 4, 6. Caim e Abel fizeram oferta. A oferta de Abel foi boa para Deus. A oferta de Caim, Deus fez assim, não gostou muito não. E aí Caim descaiu-se, irou-se, diz no 5. Ao passo que Caim, sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Até aí ele não pecou. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que você está andando irado aí, cara? 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Te cumpre dominá-lo. Te cumpre dominar a ira. Te cumpre ter o fruto do domínio próprio. É sua função buscar isso. A questão do pecado é como você reage a essas coisas que fazem como você. Toda essa gritaria, tudo que a gente faz, essa loucura que às vezes a gente vê, quando está muito pressionado, amado do Senhor, isso não agrada a Deus. Precisa que o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, venha conter a carne que quer pecar. Moisés, não precisa abrir. Moisés, um homem de Deus. Ouvi isso no outro dia. Moisés, um homem de Deus. Deus falou para ele tomar cuidado com a pedra, que estava faltando água, lembra? Ele foi lá e feriu a pedra do jeito que Deus não pediu. Ele ficou irado com o povo, não se segurou, foi lá e pá, com toda a ira, e deu um mau exemplo do Senhor, e ele não entrou na terra prometida. Ele não desfrutou da promessa que Deus tinha para ele. Há promessas que você só vai desfrutar depois que você tiver domínio próprio para controlar esse Adão que habita dentro de você. Tem muita promessa que eu e você não estamos recebendo
por exemplo, porque estamos sendo controlados pelas nossas emoções. Deus é fiel às suas promessas. Mas nós você não pode deixar as emoções controlar a sua vida, andar no Espírito. Você não pode deixar que uma mente não renovada possa controlar a tua vida. Você tem que pensar não mais como Adão, tem que começar a pensar como Jesus. Como é que eu aprendo isso? Romanos 12, 1, 2. Sede, não se conformeis com esse século, mas sede transformados pela renovação. Ao longo do tempo, nós vamos aprendendo. Eu queria só sacudir você. Temos uma guerra entre carne e espírito. O Espírito Santo que habita em mim quer me ensinar a andar nele e não na carne. Tudo que eu preciso, você precisa. Ele tem para te ensinar, para te conduzir. E ao longo do tempo, o que Ele espera de nós é que a gente regue essa semente. Que pare de regar a semente de Adão com mentiras, com explosões de ira. E comece a colocar cada vez mais, regar cada vez mais o Espírito do Senhor. Venha comigo, Gálatas, continue voltando a Gálatas para a gente terminar. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Espírito, colherá vida eterna. Aleluias. Vamos regar. Mateus, Gálatas 6, 8. Vamos fortalecer nosso espírito em relação à carne. Venha comigo em Mateus 26. Pedro não ouviu Jesus. Pedro chegou no Getsemane e falou assim, veja o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Orem comigo, pelo menos 1 hora. Não foi o que ele falou? Pedro não orou. Pedro não despertou. Os discípulos não dispersaram. A hora estava chegando. Algo importante estava para acontecer. Jesus falou, por favor, orem, vigiem, porque a carne é fraca. Fortaleçam o espírito. Como é que eu fortaleço o espírito, pastor? Como é que eu rego? Em oração, por exemplo, disse o Senhor Jesus. Em jejum e oração, ali era orar, se aproximar do Espírito, fortalecer o Espírito. Por quê? Porque vem coisa grande aí. Jesus está falando. E se vocês ficarem do jeito que vocês estavam, vocês não vão conseguir resistir. Pedro, que era um cara já meio assim, autoconfiante, não era? Ele era o cara, ele se viu, não, Jesus, todo mundo pode te abandonar. Eu não vou te abandonar, eu sou o cara. Quem é o cara aqui? Ninguém quer ser esse cara, glória a Deus.
E aí o que aconteceu? Chegou lá o pessoal, levaram Jesus Cristo. Primeiro ele arrancou a orelha do cara, explodiu. Arrancou a orelha, Jesus, espera aí, não é assim não, calma. Se botou, corrigiu. Depois ele foi lá, negou 3 vezes Jesus Cristo. Por quê? Dominado pela carne. Deus está nos chamando para regar o Espírito. Deus está nos chamando para fortalecer o Espírito. Deus está nos chamando para buscar os frutos. Como é que eu fortaleço o Espírito? Rapidamente, porque nós já estamos no final. Oração, jejum. E palavra. Palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alimento. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade do Pai, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aos visitantes que me perdoem, hoje foi quem está iniciando no processo, tem um tempinho ainda, mas eu estou falando com esses que estão que nem eu, mais de 10 anos. Palavra, se enche da palavra. Ore, jejue, se alimente, ganhe força no teu espírito, disciplina a carne, recebe o fruto, recebe domínio próprio. Acima de tudo hoje, desperta. Você não foi restaurado em Cristo. Você não nasceu de novo para se tornar Adão. Fecha teus olhos. Amado, eu não sei o que... Eu não sei o que te aflige, eu só te lembro que você tem 2 árvores e você tem uma escolha, 2 naturezas. Você tem uma escolha. Falamos de ira, mas podemos falar de pornografia. Eu não sei. Se você está com luta com pornografia, não alimenta a carne. Fecha essa internet. E alimenta o espírito. Olha o que você ouve durante a semana. Olha o que você vê. Olha o que você fixa os teus olhos. Isso aí tem alimentado a carne ou tem alimentado o teu espírito? Quem tem dirigido a sua vida? O Espírito do Senhor? Ou as tuas emoções? Ou a tua carne? Talvez você esteja lutando com um pecado que está tentando te escravizar. E você vai e pede perdão, mas volta. Vai e pede perdão, mas volta. Hoje Deus está falando com você. Deus hoje quer te libertar. Hoje Deus está te dando o caminho. Hoje Deus está te dando a estratégia. Quem está escravo do pecado, está longe de Deus. O seu interior está insatisfeito. Está vazio. Está faltando algo. E Deus hoje quer nos dar essa chance de se examinar. Onde está a alegria do Senhor? Onde está a paz do Senhor?
Se você reconhece que a carne tem estado muito forte na tua vida, hoje é dia de pedir perdão, tomar a decisão de mudar pela fé. Lembre-se, o Espírito Santo é aquele que nos capacita, é poder de Deus, mas ele é reverente. Ele está esperando a ficha cair hoje, ele está esperando você confessar, reconhecer, e dizer: eu estou perdido, eu estou perdendo essa guerra. Espírito Santo, perdoa-me. Espírito Santo, vou colaborar contigo. Espírito Santo, capacita-me. Espírito Santo, eu vou tomar cuidado aonde eu coloco os meus olhos. Espírito Santo, eu vou tomar cuidado aquilo que eu ouço. Espírito Santo, eu vou tomar cuidado dos lugares que eu frequento. Aleluias. Mentira, pornografia, ira, seja o que for. É hora da gente se render ao Espírito do Senhor. Fique de pé comigo, eu não sei qual é o seu problema. Se você precisa, se não precisa, fica sentado. Mas se você precisa disso, se você diz: realmente, eu entendi, eu estou sendo um crente carnal, eu estou sendo um crente que não tem fruto, mas eu não quero ficar assim, eu quero desfrutar do reino, eu quero desfrutar do amor, eu quero desfrutar da paz, eu quero desfrutar da alegria, eu quero ter domínio próprio, eu quero ser manso, aleluia, eu quero ser benigno, eu quero ter fidelidade, eu quero dizer a verdade. Aleluia. Se você reconhece, fica de pé. Eu estou de pé, eu já estou aqui, eu sou o primeiro deles. Preciso regar mais o Espírito. Repete comigo essa oração. Repete. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui. A tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nessa manhã, o Espírito do Senhor falou a cada um de nós, e nesse momento eu tomo a decisão de não fechar o meu coração. Pelo contrário, eu reconheço, Senhor, que não tenho sido o cristão com fruto do Senhor. Eu, Pai, tomo a decisão de mudar, de fortalecer, de buscar regar a semente de vida, a semente divina que habita em mim. Espírito do Senhor, eis-me aqui, vem me capacitar, vem me dirigir, vem me alertar naqueles momentos em que eu estiver sendo conduzido pela minha carne, pelas minhas explosões emocionais. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer diferença. Aleluias. Usa-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. E agora você pede junto comigo: Senhor, eu quero fortalecer minha carne.
dá-me fome pela tua palavra, dá-me fome pela tua presença. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas. Obrigado, Senhor. Agora você que já pediu perdão, comece a agradecer e comece a louvar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Deus, Meu coração eu quero levar diante do teu altar. as minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar aleluia, te adorar a Deus, meu coração eu quero levantar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Coloca sua mão levantada. Espírito do Senhor, tu estás aqui, tu tens liberdade entre nós. Passeia, Pai, passeia, Espírito, cura o enfermo, cura o enfermo no nosso meio. Aleluia. Liberta o cativo de toda e qualquer influência emocional ou espiritual, de todas as cadeias, toda ação das trevas contra cada família aqui representada, que caia por terra agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão no seu irmão do lado. Se você puder, abençoa ele com um sorriso. Pode falar para ele agora, depois dele ter apanhado tanto nessa palestra, ele diz: você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor. Você ainda tem chance, aleluia, de receber esse amor e deixar fluir. Aleluia. Glorioso e bondoso é o meu Pai. Pai, leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e debaixo da tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!